Nós temos 4 propriedades coligativas, ok? O nome parece meio estranho. As coligativas vêm de coligação. Então, essas propriedades é devido à coligação entre um solvente e um soluto. Tá? Coligação, união, atração, tá? Então, por isso que é o nome propriedades coligativas, ok? Tá, quais são elas? O nome é meio confuso, tá, gente? Mas logo vocês se acostumam. Primeiro, tonoscopia, tá, gente? Então, a primeira propriedade coligativa é a tonoscopia. Segunda propriedade coligativa, ebulioscopia, ok? E terceira propriedade coligativa, crioscopia, tá bom? E a próxima e a última, osmoscopia, ok? Isso, tá aí, né? Endoscopia não, tá? Endoscopia não é propriedade coligativa. Você pensou, não pensou? Eu vi que você pensou, mas não é propriedade coligativa, tá bom? Certo? São essas três: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmoscopia. Você pode trocar esse termo aqui por metria, tá? Metria, então seria tonometria, ebuliometria, criometria, osmometria, tá bom? Então você pode, no lugar de escopia, pode ser metria também, tá bom? Mas o mais comum é aparecer tonoscopia, ok? Tá bom? Ele já perguntou em alguns vestibulares, gente, assim, simplesmente assim, item 01, tonoscopia é uma propriedade coligativa? Só isso, tá? Crioscopia e ebulioscopia são exemplos de propriedades coligativas, então ele já perguntou só sobre o nome, ok? Vamos ver que cada uma delas estuda. Então vamos lá, vamos pegar a primeira lá. Qual é a primeira? Isso, tonoscopia. Então a primeira é a tonoscopia, ok? Pronto, tá aí. A primeira é tonoscopia, certo? Certo, fechou aqui. Pronto, tá aí. Bem, gente, o que a tonoscopia estuda? A tonoscopia estuda o que nós chamamos de pressão de vapor. Pronto, já apareceu a primeira dúvida. O que é pressão de vapor? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o que é pressão de vapor, tá? Senão vocês não vão entender a tal da tonoscopia. Então, vocês vão entender o que é pressão de vapor, ok? Então, vamos lá. O que é a pressão de vapor? Então, é o seguinte, gente. Imagine que você tem aqui um recipiente e dentro desse recipiente nós temos um líquido. Que líquido que nós vamos colocar aqui? Um líquido que vocês conhecem muito bem, principalmente as mulheres, é a famosa acetona, ok? Gente, esse recipiente está aberto. O que vai acontecer com essa acetona? Vai evaporar. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais acetona, porque ela vai evaporar totalmente. Se eu deixar um recipiente aqui com acetona, né, no final da aula, provavelmente eu não tenho mais, porque ele evaporou, certo? Certo. Agora eu vou fazer um outro experimento. Eu vou fechar o recipiente. A acetona vai evaporar totalmente? Não, a não ser que tenha muito pouco, né? Mas ela não vai evaporar totalmente. Mas ela vai evaporar. Sim, ela evapora. Tanto é que quando você abre um vidro de acetona, um recipiente com acetona, você logo sente o cheiro. Por quê? Porque tem um vapor guardado ali, né? Ele evapora. Só que o que acontece? Ela evapora, vai evaporando, a pressão aqui dentro vai aumentando, a pressão vai aumentando. O que acontece? Chega uma hora que aqui atinge uma pressão chamada de pressão máxima de vapor. Qual é a pressão máxima de vapor? É quando a acetona líquida entra em equilíbrio com a acetona gasosa, tá, gente? Certo? Então, isso vai ser a pressão de vapor, ok? É a pressão exercida pelo vapor quando este está em equilíbrio com o seu líquido. Então, isso aí nós chamamos de pressão de vapor. Vai exercer uma pressão, não vai? Sim, todo gás exerce uma pressão. Essa pressão é chamada pressão de vapor, ok? Do que ela depende? Ela vai depender de duas coisas. Ela depende da
temperatura, tá bom, gente? Da temperatura e vai depender da natureza do líquido. Então, ela depende da temperatura e da natureza do líquido, ok? Então, ela vai depender disso aí, da temperatura e da natureza do líquido, certo? Certo. Isso quer dizer o quê? Vamos aqui, vem aqui. Se eu pegar o mesmo líquido em temperaturas diferentes, qual líquido nós vamos pegar agora? Vamos pegar o etanol ou o álcool etílico? Então, vamos lá. Etanol. Vou colocar o etanol aqui a 25 graus Celsius. Vamos fechar. Está aqui a nossa pressão de vapor. Tá bom? Certo? E aqui eu vou pegar o etanol. Não sei para que fazer o recipiente, mas tudo bem. Vamos lá. Vou pegar o etanol. Aqui está o etanol também. Aqui está. Está aqui. Vapor. Ok? Só que eu vou pegar o etanol a 40 graus Celsius. Tá aí. Então eu tenho o etanol a 25 e o etanol a 40. Os dois são etanol, tá bom? Certo. A quantidade de etanol não interessa. Tá? Se eu tiver 10 ml aqui, 50 ml aqui, não interessa, tá? Não interessa só a natureza do líquido, não interessa a quantidade do líquido, certo? Certo. A pressão de vapor vai ser a mesma porque o líquido é o mesmo? Não. Por que não? Porque a pressão a temperatura é diferente. Se a temperatura é diferente, a pressão de vapor também é diferente. Ok? Tá. Qual dos dois vai ter maior pressão de vapor? Simples. Aquele que tem mais vapor. Ué, quanto maior o vapor, maior a pressão. Onde eu tenho mais vapor? A 25 graus ou a 40 graus? A 40? Lógico, gente. Se a temperatura é maior, eu tenho mais vapor. Então, a 40, a pressão de vapor é maior do que a 25, ok? Tá bom? Então, se você aumenta a temperatura, a pressão de vapor aumenta, certo? Agora, vamos para outra análise. Vamos trocar a cor do giz e vamos para outra análise. Agora, eu vou pegar dois líquidos diferentes. Qual líquido? Podemos pegar a água, que vocês conhecem muito bem, né? Vou pegar aqui a água e o etanol. Pronto, tá? O etanol. Os dois estão a 25 graus Celsius. Os dois estão a 25 graus Celsius. Eu pergunto, qual dos dois tem maior pressão de vapor? Ah, se a temperatura é a mesma, a pressão de vapor é a mesma? Não. Por quê? Porque o líquido é diferente, tá? Se o líquido é diferente, mesmo a temperatura sendo a mesma, tá? A pressão de vapor será diferente, ok? Quem vai ter maior pressão de vapor? Aquele que evapora mais. Quem evapora mais? Quem é mais volátil? A água ou o etanol? A água. A água? Não! O etanol, gente, o álcool evapora muito mais rápido do que a água. Então, a pressão de vapor do etanol vai ser maior do que a pressão de vapor da água. Entenderam? Certo? Tá? Então, a gente fala que o etanol é mais volátil do que a água, porque a pressão de vapor dele é maior. Tá bom? Então, tá jóia. Bem, gente, isso é pressão de vapor. E é assim que varia a pressão de vapor, tá? Então, lembrando, se aumenta a temperatura, a pressão de vapor aumenta, ok? Tá bom? Se aumenta a temperatura de um mesmo líquido, a pressão de vapor aumenta. E outra coisa, a pressão de vapor não depende da quantidade do líquido. Se aqui você pegar um balde, pegar um copo, a pressão de vapor vai ser a mesma, tá bom? Certo? Então, tá jóia. Uma coisa muito importante é o seguinte, deixa eu pôr no gráfico aqui, vocês vão entender, é mais fácil. Aqui eu tenho pressão de vapor e aqui eu tenho a temperatura, ok? Tá, vamos pegar aqui a água, fazendo essa curva. Observe que se você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão de vapor, como eu disse. E vamos pegar esse verde aqui, representando o etanol, tudo bem? Pronto, tá aí, certo, gente? Tá. Observem que em qualquer temperatura, a pressão de vapor do etanol é maior do que a pressão de vapor da água. Qualquer temperatura que você pegar aqui, o etanol tem maior pressão de vapor. Tudo bem até aí? Então o etanol é mais volátil do que a água, tá bom? Aí é o seguinte, gente. Quando
a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica, o líquido atinge a temperatura de ebulição, tá bom, gente? Certo? Então, repetindo, quando a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica, o líquido atinge a temperatura de ebulição. É o seguinte, você tem aqui a temperatura, aí você tem aqui, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Qual é a pressão atmosférica ao nível do mar? 1 atm, não é? Pressão atmosférica ao nível do mar, não é 1 atm? Ou 760 mmHg? Sim, então 1 atm. Quando, ó, aqui nesse ponto, peraí que não, errei, vamos fazer assim que é mais fácil. Ó, nesse ponto, não é quando o etanol atinge a pressão atmosférica, ó, mais ou menos, ó, aqui? É, não é? É aqui, ó, nesse ponto aqui, nessa temperatura, o etanol atinge a pressão atmosférica. Então, aqui vai ser a temperatura de ebulição do etanol, tá bom? E da água, gente? Da água vai ser um pouquinho mais para frente. Olha da água aqui, ó, vamos marcar aqui, tá aqui a temperatura de ebulição da água, pronto, tá aí. Tá bom, gente? Tudo bem? Ok ou não? Então tá jóia, tá bom, gente? Certo? Então tá aí. Professor, mas você ainda não falou de tonoscopia. Vamos agora, o que é a tonoscopia? Então vamos lá. Tonoscopia é a propriedade coligativa, é a propriedade coligativa, é a propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão de vapor, estuda abaixamento da pressão de vapor, abaixamento, diminuição, né, da pressão de vapor, quando adiciona-se um soluto não volátil, tá bom? Então, o que vai acontecer com a pressão de vapor do solvente, tá? Quando adicionamos um soluto não volátil. Então, ele estuda abaixamento da pressão de vapor quando adicionamos um soluto não volátil. Professor, não entendi muito bem isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazê-los entender. Ó, você tem lá a água, tá bom, gente? Você tem aqui a água, ok? Tá aqui a água, só tem água, né? Vamos colocar um soluto não volátil? Soluto não volátil é um soluto, né? Tem que dissolver em água e nós vamos colocar um soluto que não evapora fácil, que não é volátil. Quem que nós colocamos? Pode ser o álcool? O etanol? Não, não pode ser o etanol. Por que não? Porque o etanol não é, né, não volátil, pelo contrário, é volátil. Tem que ser um soluto não volátil. Por exemplo, NaCl. NaCl é um soluto não volátil. O que vai acontecer com a pressão de vapor? O que acontece com a pressão de vapor? Estuda o abaixamento da pressão de vapor quando adiciona-se um soluto não volátil. Então, a pressão de vapor aqui vai diminuir. Então, a pressão de vapor da água mais NaCl é menor do que a pressão de vapor da água sozinha, tá bom? Então, a pressão de vapor do solvente sozinho é maior do que a pressão de vapor quando o solvente está com soluto não volátil, ok? Tá bom, gente? Então, tá aí. Professor, e abaixa muito a pressão de vapor? Depende da quantidade de sal que você colocar. Quanto mais concentrado, menor será a pressão de vapor, tá bom? Professor, e se eu colocar sacarose? Vai, que sacarose também diminui a pressão de vapor, porque a sacarose é um soluto não volátil, tá? Agora vem uma grande pergunta. Quer ver? Vamos pegar aqui. Hoje está desenhando bastante, né? Bastante Becquerels. Eu tenho a água pura, tá?
eu tenho a água mais o NaCl, tá bom, gente? Água mais NaCl. NaCl, concentração 0,8 mol por litro. Aí eu tenho água mais sacarose. Sacarose é C12H22O11. Concentração 0,8 mol por litro. Tá? E finalmente o ácido sulfúrico. Tá aqui o ácido sulfúrico. Então você tem lá água mais ácido sulfúrico. Mesma concentração, 0,8 mol por litro. Tá aí. Tá bom? Qual desses vai ter maior pressão de vapor? Bem, essa pergunta é muito fácil responder. Maior pressão de vapor vai ser quem? A água. Essa é muito fácil. Por quê? Porque todas as outras soluções têm soluto não volátil. Tá? Então a água tem maior pressão de vapor. A água ganhou de todo mundo, é a que tem maior pressão de vapor. Tá. E entre as três, quem tem maior pressão de vapor? Quem tem menor? Ah, professor, a pressão de vapor é a mesma. A concentração dos solutos é a mesma? Então é a mesma? Não. Infelizmente, não é tão fácil assim. Seria bom se fosse, mas não é. Para descobrir isso, vocês vão ter que calcular uma outra coisa chamada de partículas dispersas. As partículas dispersas vão te dizer quem tem maior abaixamento da pressão de vapor. E como calcula as partículas dispersas? As partículas dispersas, vamos fazer assim, nós vamos pegar a concentração e multiplicar por um fator chamado fator de Van Hoff. Fator de Van Hoff é o I. Fator de Van Hoff, tá? É esse fator que nós temos que calcular. Aí vocês vão calcular o fator, multiplicar pela concentração. Aí vocês vão achar as partículas dispersas. Aquela solução que tiver o maior número de partículas dispersas vai ter maior efeito coligativo, tá bom? Então, o efeito coligativo, estão anotando aí, crianças? O efeito coligativo é proporcional ao, vamos para cá, número de partículas dispersas, tá bom, gente? Certo? Então tá aí, ó, né? Então, o efeito coligativo é proporcional ao número de partículas dispersas. Então, por isso, para saber o efeito, nós temos que calcular o número de partículas dispersas. Vamos ver como é que faz isso? Então vamos. I é igual a 1 mais alfa Q menos 1. Apareceu coisas novas aí, né? Esse alfa vocês já conhecem. Não sei se vocês lembram do alfa, mas você já conhece o alfa. Para quem não sabe o que é o alfa é o grau de ionização. Ele vai de 0 a 100%. Aqui vocês não vão usar em números relativos, tá? 50%, não. Vocês usam o número absoluto, 0,5, tá? 0,8. Então, se ele falar que o alfa é 30%, não vão me colocar 30 aqui, hein? É 0,3. Se falar que o alfa é 50%, é 0,5, tá bom? Não vão me colocar a porcentagem aqui que vai dar errado, tá? Certo? Quando for um eletrólito forte, que dissocia todo, tá? Igual NaCl, aí o alfa é igual a 1, tá? Então, se for um eletrólito forte, que ele fala assim, ó, eletrólito forte, eletrólito totalmente solúvel, tal, então o alfa é igual a 1. Se for um composto molecular que não ioniza, o alfa é 0.
Que nem o caso aqui, ó, o NaCl, o alfa é 1. Por quê? Porque o NaCl dissocia 100%, tá? Então o alfa é 1. Todo NaCl que você colocar em água, se ele solubilizou é porque ele dissociou. Então aqui o alfa é 1. Aqui o alfa é 0, porque não dissocia nada, porque é sacarose, sacarose é molecular. Aqui não é nenhum, porque não é totalmente forte, não dissocia 100%, e não é 0. Aqui o alfa é 60%. Professor, como é que eu ia saber? Ele tem que te fornecer isso aí. Ele não precisa te fornecer quando é 1 ou 0, você tem que saber. Tem que saber quando é 1 ou 0. Tá? Se ele não te fornecer, é porque é 1 ou 0. Tá? Como é que eu sei quando é 1? Quando é iônico. Quando é molecular é 0. Então pronto, te forneceu, beleza. Se não te forneceu, é iônico ou é molecular? Ah, é molecular, então é 0. Né? Por exemplo, para ficar bem claro isso. Vamos supor que tem um, sei lá, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. CO2. Ele não te forneceu. É 0 ou é 1? Aí você vai ter que ver se é iônico ou molecular. CO2, o C é não metal, o O é não metal, então é molecular. Então é 0. Tá bom? Certo? Então aqui o alfa é 1 ou 100%, se preferirem, e aqui o alfa é 0. Tá bom? Tá. O que é o Q? Q é a quantidade de íons. Quantidade de íons que ele fornece, tá bom? Senhor, não entendi o que? Calma que eu já vou explicar. Eu vou calcular agora, bem devagar, o I para aquelas 3 soluções, tá? Então vamos lá. Exemplo número 1. Vamos calcular o I para a solução 1, NaCl. Tá. Primeira coisa, eu tenho que achar o Q. O alfa eu tenho. Alfa 100%, dissocia tudo. Quanto que é o Q? O NaCl, ele faz isso aqui, ó. Ele dissocia Na mais Cl menos. Então ele tem um cátion e o ânion. Então o Q é igual a 2. Tá bom? Então o Q é igual a 2. Certo? Oi? É 2. Um cátion e um ânion. Um cátion mais um ânion dá 2. Tá? Esse Q é a quantidade de íons. Tudo bem? Tá. Vamos calcular o I então. I é igual a 1 mais alfa. Posso colocar alfa igual a 100? Não. Quanto que é 100%? É 1. Então aqui eu vou colocar 1 mais 1. 2 menos 1. Tá aí. Bem, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Então aqui o I é 2. Pronto, gente. Então o I aqui é igual a 2. Tudo bem? Entenderam como é que achou o I ali? Agora é matemática, né, gente? Tá. Vamos achar o I para sacarose. Sacarose é... Então o I... Vamos agora para C12H22O11. É molecular. Se é molecular, gente, ele não dissocia. Então isso aqui é molecular. Tá? Molecular. Então o alfa é igual a 0. Então aqui vai ficar assim. 1 igual a 1 mais 0. Tá, o Q aqui não vai dar íons, né? Vai dar tudo 0. Né? Então não preciso nem calcular isso aqui. Isso aqui vai dar 0. Tá? Então o I é igual a 1. Tá aí, ó. Pronto. Vamos achar o I agora para o H2SO4. O H2SO4, ele dissocia em 2H mais SO4 menos 2. Ok? Certo? Tá, vamos ver quem me responde. O alfa é 60%. Isso aí ele tem que dar, tá, gente? Você não tem que saber que o ácido sulfúrico é 60%. Se ele der ácido sulfúrico, o alfa igual a 70%, você faz com 70%. Ah, mas o Greg falou que é 60%, eu vou usar 60%. Não, tá? É 60%, depende da solução, tal. Então, é o que ele der ali. Se ele não der nada, o a 0 é 1, tá bom? Aí, nós vamos achar, então, o I. I é igual a 1 mais Q. Não, mais alfa. Quanto que é o alfa? 60%. Então, aqui vai ser 0,6.
vezes 2H mais SO4 menos 2, dá quanto? 3. 3 menos 1, 2. Então aqui, né, vamos colocar assim só para você ver de onde saiu, ó. 3, 2 mais 1 desse, 3, tá bom? E vai ser igual a 2,2, é isso? É, 2,2. Pronto, achei o I, tá bom? Tudo bem até aí? Então achamos o I para todos eles. Agora dá para responder quem tem maior número de partículas dispersas, ok? Então vamos voltar aqui e vamos ver. Vou colocar aqui em cima, ó. Deixa eu mudar a cor do giz, colocar um giz diferente aqui. Aqui é 0,8 vezes 2, partículas dispersas 1,6. Né? Eu multipliquei o I por 0,8. Então aqui é 2, 0,8, 1,6. Aqui continua 0,8. Aqui, opa, 0,8 vezes 2,2. Aqui tem que fazer as contas, vamos lá. 2,2, 0,8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 16, 17, 1,76. Quem tem maior efeito coligativo? O efeito coligativo é proporcional ao número de partículas dispersas. Quem tem maior número de partículas dispersas? O último, ácido sulfúrico. Então, o efeito coligativo da tonoscopia é maior nele. Então, quer dizer que esse aqui vai ter um maior abaixamento da pressão de vapor. Então, esse aqui é o que tem menor pressão de vapor. Tá? Depois vem esse, depois esse e depois esse, ok? Tá? Então, a pressão de vapor da solução de ácido sulfúrico é menor. Interessante, né? Tá? Ele pode fazer diferente, tá, gente? Ele pode dar concentrações diferentes e você tem que calcular o I do mesmo jeito e calcular o número de partículas dispersas. Tá? Aqui eu dei a mesma concentração e nós tivemos que calcular o I. Então, o importante aí é o fator de Van Hoff, tá? Para você achar como é que vai funcionar aí as propriedades coligativas.